Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Paim, estou vindo aqui com mais um vídeo importantíssimo para você, né, que já trabalha na área da papelaria personalizada e deseja aumentar a sua produtividade. Então, o título desse vídeo é Silhouette, a máquina Silhouette versus a máquina de corte vinco. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar falando da Silhouette, porque a Silhouette é essa linda máquina, essa daqui é a Camel 4 e essa daqui do lado é a 3, tá? Eu vou começar falando da Silhouette, porque a Silhouette, a maioria das papeleiras já conhecem, a maioria das papeleiras tem e quem não tem, conhece a máquina Silhouette. A Silhouette, ela é uma máquina, né, como a maioria sabe, que é para fazer cortes, ela faz cortes e faz vincos, né? Um exemplo, essa caixinha aqui, ela foi cortada na Silhouette. Então, o vinco dela é aquele vinco que é bem detalhadinho, né? Como se fossem uns cortezinhos de destaque, tá? E ela corta os apliques, ela faz esses cortes assim detalhados, que tem muitas tesouretes também que fazem esses cortes, os cortes dos apliques, que são esses cortezinhos assim detalhados, tá? Isso eu estou falando voltado para a área da papelaria personalizada, falando de kit festa, certo? Então, ela faz esses cortes, ela corta as caixas, ela corta os detalhes. No programa dela, que é o Silhouette Studio, você pode fazer, né? Você pode criar a sua caixa e dentro dessa criação, você colocar, programar tudo direitinho para poder você fazer o corte, certo? Então, essa é a função da máquina Silhouette dentro, né, da papelaria personalizada para a festa. Um exemplo, essas florzinhas aqui, a gente consegue fazer o corte dela, tá? A gente faz o corte dela na máquina Silhouette, né? E faz a montagem, certo? Porém, tem as vantagens e as desvantagens da Silhouette. Qual é a vantagem dela? A vantagem dela é que você não precisa estar ali com corte na tesoura, ela vai te ajudando, te auxiliando na sua produção, né? Na confecção dos seus produtos. Então, exemplo, você fez a sua arte lá no programa, fez tudo direitinho, do jeitinho que a cliente mandou, mandou para a cliente para aprovação, perfeito, tá? A cliente aprovou e agora você já fez a impressão dos seus produtos e você vai colocar nessa máquina. Então, você vai utilizar a base de corte dela, né? Vai fazer todo aquele processo e vai colocar na máquina para corte. Pronto. Enquanto a máquina tá cortando, você pode estar fazendo uma outra coisa, né? Você pode estar separando alguns apliques que já foram cortados, você pode estar organizando a sua área de produção daquela encomenda, você pode estar fazendo qualquer outra coisa. Depois você vem e vai fazendo aquela reposição da base de corte para você ir cortando todo o material, toda a encomenda que você tem ali para fazer, tá? Porém, ela tem algo que eu tô falando da minha experiência, tá? Tem horas que quem tem a Silhouette sabe que ela simplesmente, e isso acontece bem na hora que a gente tá ali naquela produção, na alta produção, e está bem pertinho de entregar a encomenda desse cliente. E aí ela simplesmente faz o quê? Começa a dar tique-teco, filha. Ela começa a cortar torto, né? Ela começa a não fazer o corte direito. Ao invés dela cortar, ela vinca, ela parece que o tique-teco dela bate assim um com o outro e aí começa aquele desespero, né? Ela não corta certo de jeito nenhum. E com isso, o que é que acontece? E aí vem a perda de material, porque você tem que fazer a impressão novamente, colocar na máquina e aí fazer o corte sai errado, aí você vai ajustar a máquina, você bota lá para imprimir de novo, você faz outro corte sai errado, até você descobrir o porquê que a máquina está cortando errado. Sendo que, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, o corte errado da máquina não é ela, né? São outras coisas que tá vindo errado e faz com que ela corte errado. E a gente só falta quem nunca, né? Pensou em pegar a Silhouette, picar da janela abaixo, pensou pegar na frente do estacionamento, picar no meio da rua, quem nunca? Eu mesmo já passei por isso várias vezes, né? Então, pra mim hoje, a desvantagem da Silhouette, muitas vezes pode ser esses erros de
leitura da marca de registro, os erros de corte, né? Que aí você acaba tendo perda de material, tá? Então, é muito boa, assim, sou apaixonada, sou tão apaixonada que eu tenho duas, né? Corto tudo nelas, tudo, mas depois que veio a máquina de corte vinco, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, eu comecei a limitar elas para fazer algumas coisas e a máquina de corte vinco para fazer outras coisas. Então, assim, para vocês que têm a máquina Silhouette, né? Vocês sabem o que é que vocês conseguem fazer nela, mas um exemplo... Você já tem a sua linha de produção, né? E você deseja pegar mais encomendas, mas você não consegue pegar mais encomendas devido ao tempo, né, que você tem de produção, porque você tem que calcular o tempo de corte dessa máquina, né? E hoje, digamos que essa daqui, a Camel 3, ela corte uma caixa 1000, que é em torno de 1 minuto e 20 segundos, por aí, tá? Isso se tiver tudo alinhadinho. Se a base tiver ok, se a impressão tiver ok, né? Se todos os pontos certinhos estiverem tudo ok para poder você conseguir esse corte preciso, para que você não tenha perda, tá? E aí, esse é o ponto. Então, agora eu vou passar, né, para outra máquina, vou falar um pouquinho da outra máquina, que é a máquina de corte e vinco. A máquina de corte e vinco, gente, ela tem duas versões. Tá? Ela tem vários tamanhos e duas versões. Eu vou colocar a foto dela aqui também para vocês verem qual é a máquina de corte e vinco. E ela tem duas versões. Ela tem a versão manual, que é a versão mais barata, e ela tem a versão que é a versão elétrica, tá? Eu tenho a minha é manual e me atende super bem. Essa máquina corte e vinco, ela não é como a Silhouette, que você faz o programa, você faz você pega o seu corte, coloca lá no programa da Silhouette, manda a informação para ela e ela corta. Ela não trabalha dessa forma. A máquina de corte e vinco, ela trabalha com faca. Ó, isso aqui é uma faca da máquina corte e vinco, certo? Aqui é uma faca. Então, ou seja, aqui eu consigo fazer duas caixas Milk, que são a caixa Milk Mini, tá? Em uma folha. Deixa eu ver uma aqui. Aqui. Olha só, tá vendo essa caixinha? Ela é a Mini Milk. Então, eu consigo fazer duas caixinhas dessa daqui, tá? Em uma única folha, tá vendo? Ó, ela toda impressa. E eu consigo fazer duas caixinhas com essa faca daqui. Então, a gente vem, pega a impressão, põe aqui em cima da faca e aí a gente coloca lá na máquina do corte e vinco, tá? Ela faz os cortes e depois a gente vem e faz a confecção. Eu não tenho nenhuma aqui cortada pra mostrar pra vocês como é que é. E a gente vem e faz a montagem. Então, assim, pra quem tem a máquina Silhouette, né? Ou pra quem não tem também, pra quem é tesourete e quer aumentar a produtividade, porque pra quem é tesourete, querendo ou não, tem aquele corte, mas o corte o dedo dói, né? Tem aquela questão também, que é a questão da saúde, né? Que pode, pelo movimento repetitivo, você pode adquirir um problema que é lé, entendeu? Então, isso tudo tem que ser analisado, tem que ser pensado, né? Essa questão de saúde também. Então, um exemplo, a máquina de corte e vinco, ela é muito boa porque, um exemplo, se eu fosse cortar esse projeto aqui na minha máquina, na Silhouette, eu iria gastar em torno de tempo aí em relação a uns 2 minutos. Já com isso daqui, eu gasto em torno de 5 segundos para fazer esse corte. Então, será que você consegue aumentar a sua produção com a máquina de corte e vinco? Será? Me diga aí. Então, assim, a diferença dessa máquina também, o pós dessa máquina é justamente isso. Você consegue fabricar 200, 300, 400 caixinhas no dia, certo? Se você tiver a sua linha de produção organizada, se você tiver um método como eu tenho um método, se você tiver esse método, né, organizado, se você tiver a sua linha de produção assim alinhada, você consegue, tenho certeza, né,
que você consegue fazer a fabricação dessas 300, 400 caixas no dia. Mas isso também vai depender do seu tempo de trabalho, das suas horas de trabalho. Porque tem papeleiras que trabalham turno, tem papeleiras que só trabalham algumas horas, né? Tem papeleiras que trabalham o horário comercial, que são 8 horas por dia, de segunda a sexta. Então, isso também vai depender da quantidade de horas de trabalho, tá? O benefício dessa máquina é justamente esse, né? Que você consegue, com uma faca, você consegue fazer muitos cortes. Então, um exemplo, né? Ana, eu tenho uns kits aqui, eu trabalho com kit, que a maioria das papeleiras, elas trabalham com kits de festa, não é isso? Fechado. Eu tenho um kit de 20 peças, de 30 peças, de 40 peças e por aí vai. E aí você já tem aqueles modelos que participam desse kit. Então, o que é que você faz? Você pede, né, para fazer as facas, tá? Desses modelos que você quer. Você pede para fazer as facas desses modelos que participa do seu kit, tá? E aí, perfeito. Você faz as facas, depois você só vai fazer a arte no computador, vai colocar para imprimir, tá? E aí vai colocar tudo aqui em cima, ó, casadinho, você faz os cortes, então você monta aí tranquilo. Pra quem vai fazer, pra quem trabalha com as caixas assim, que é sem aplique, é rapidinho, porque a demora aqui é o corte, né? Fez a arte, essas caixinhas aqui mesmo, ó, vocês verem que elas não são personalizadas. Por quê? Porque nós fornecemos para uma loja física, nós fornecemos para 2 lojas, tá? Então, por isso que elas vão assim. As lojas solicitam os temas, nós fazemos as caixinhas nos temas e fornecemos para a loja. Então, por isso que ela não é personalizada. Ela só vai no tema, é personalização do tema, entendeu? Então, assim, o benefício dessa máquina é a quantidade de produção que você pode fazer em um dia. Que eu acredito que, na minha opinião, de acordo com a minha vivência com essa máquina, para cada produto você tem que ter uma faca. Não é como a Silhouette que você pode desenhar lá e o que você desenhar, você manda para cá para ela e ela corta. Aqui não. Aqui eu tenho essa faca daqui de mini caixa milk, então eu só vou conseguir cortar a mini caixa milk. Se eu quero uma faca se eu quero cortar a caixa milk a grande, então eu tenho que ter uma faca de caixa milk da grande. Se eu quero cortar a caixa cone, então eu tenho que ter uma faca para a caixa cone. Se eu quero cortar essa caixa aqui, ó, que aqui é uma caixa dupla, tá? Então, tenho que ter uma faca que faça o corte dessa caixa menor e outra faca que faça o corte dessa caixa maior. Eu quero sacolinha, então eu tenho que ter a faca para sacolinha. Então, você tem que ter a faca para o produto que você deseja cortar, tá? Minhas sacolinhas são 2 folhas, então você só precisa de uma faca, que é uma aba da sacolinha, e você faz o corte das 2 folhas, tá? Eu não digo que seja algo ruim, porque isso daqui, se você tiver cuidado, dura eternamente. Basta ter cuidado que você tem eternamente. E digo pra mim, na minha concepção, que não é ruim. Por quê? Porque você vai agilizar a sua produção. Pra quem trabalha com personalizados de luxo, um exemplo, em 1 hora, pense aí, em 1 hora, você cortar na Silhouette, digamos que seja na Silhouette. Digamos que em 1 hora você corta 60 caixas. Vamos calcular assim por baixo, 1 minutinho cada caixa, que não é isso, tá? É mais. Vamos calcular aí 60 caixas, tá? Pense aí, em 1 hora, você cortar 100 caixas. E aí, o que vale? Em 1 hora, você cortar 200 caixas, 60 não. 200 caixas, 100 caixas é muito pouco, na verdade. Você consegue fazer a produção de 100 em 1 hora dessa forma. Mas pra você cortar, você consegue cortar 200 caixas aí, ó, rapidinho, brincando em 1 hora de relógio. Pra em 1 hora de relógio você cortar 60 caixas. Diga aí. E aí me conte. E pra quem trabalha com esses personalizados de luxo, tá? Pra quem trabalha com os personalizados de luxo, agiliza ainda mais a produção. Por quê? Porque normalmente quem trabalha com personalizado de luxo tem um fundo digital que faz a impressão desse fundo digital, né? Colocou na máquina de corte vinco, fez o corte, ela só vai se preocupar com os apliques. Então, se ela tiver a Silhouette, enquanto ela tá aqui no corte da máquina de corte vinco, a Silhouette tá cortando os apliques, tá? Então, ela não vai ter mais aquele trabalho de estar cortando
a caixa e cortando os apliques na silhuete. Não, ela vai cortar as caixas na corte vinco e ela vai cortar os apliques na silhuete. Ah, eu não tenho silhuete, eu estou começando agora. Então, qual é a máquina que eu indico para vocês? A corte vinco. E você corta os apliques na tesoura. Por quê? Porque você vai ter agilidade na sua produção. Entendeu? Se as suas caixinhas forem aquelas caixinhas, aqueles kits que são os kits das caixinhas clássicas. Quais são as caixinhas clássicas? São essas caixinhas daqui, aqui. Peraí. Aqui, uma caixinha clássica, tá? São essas caixinhas sem muita coisa. São as caixinhas básicas, basiconas, as caixinhas simples, porém bonitas. Você trabalhando com essa caixinha aqui, você com a máquina de corte vinco, gente, você vai vender muito. Você vai vender muito. E aí, com a sua venda, você pode comprar uma silhuete, você pode comprar aquela silhuete, a menorzinha que corta no A4, que é a Curio, tá? Você pode comprar ela. Então, qual é a máquina que eu indico para quem está começando na papelaria personalizada? Eu indico a máquina de corte vinco. E outra coisa, o valor da máquina, juntamente com o valor das facas, sai por menos da metade do valor da silhuete. Então, é um custo-benefício muito grande, gente. Muito grande para quem está começando na papelaria personalizada. Olha só. Então, quando eu falo de silhuete e eu falo de máquina de corte vinco, eu não digo que uma é melhor do que a outra. Eu digo sim que uma máquina, ela complementa a outra. Se você quer ter aquela produtividade em alta, eu indico que você tenha as duas. Porém, a silhuete, ela não precisa ser a silhuete grande, ela pode ser a silhuete a menorzinha, que ela é mais em conta e que você consegue cortar no papel A4, tá? Então, assim, falando dos benefícios, né, da junção das duas, o que é aumento de dinheiro, gente, é aumento de faturamento. Por quê? Porque a sua produção vai ficar mais rápida, tá? Você vai conseguir produzir as suas caixinhas mais rápido. Automaticamente, você produzindo as suas caixinhas mais rápida, você vai ter mais encomenda. Você vai conseguir pegar mais encomenda. E automaticamente, você pegando mais encomenda, o que é que acontece? O seu faturamento aumenta. Não é isso? O seu faturamento vai aumentar. Então, falando da máquina corte vinco e a máquina silhuete, eu indico para vocês as duas. E continuo dizendo, uma não é melhor do que a outra, porque as duas têm as suas funcionalidades. A máquina silhuete, ela é muito boa, sou apaixonada por essa máquina, pelos cortes que ela faz, perfeito, né? Como eu sou apaixonada também pela máquina de corte vinco. E uma das coisas que acontece aqui, sabe o que é? É zero perda. Você não perde material. Você só vai perder material se você fizer errado. Se você pegar o papel, colocar o papel numa posição errada, aí sim você perde material. Mas fora isso, você não perde material. É zero perda. Não perde material. Então, caixinhas cortando na corte vinco e apliques cortados na silhuete. E para quem trabalha com topo de bolo, também é muito bom aqueles topos de bolos clássicos que são para lojistas, né? Não são aqueles topos de bolos personalizados que você desenha, coloca uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque a gente não vai estar fazendo tem um custo de fazer uma faca para cada topo de bolo, né? Mais um exemplo, você tem aquele topo de bolo clássico, né? Aqueles que estão muito super na moda agora, parabéns! Você pode fazer uma faca dessa, com o seu desenho do topo de bolo, tudo direitinho, que sua produção vai, ó... Gente, triplicar é pouco. Triplicar é muito pouco mesmo. Porque você não vai ter perda, tá? E você vai fazer os seus cortes assim, ó, rapidinho, rapidinho. Tome-lhe corte. Outra coisa, uma coisa também que tá muito em alta são as flores. As flores também, você com faca, para você fazer produção, porque aqui nós trabalhamos muito com produção para abastecimento de loja. Então, a nossa produção, ela tem que ser, não é rápida, ela tem que ser voando, tá? Então, aqui, ó, você pegar, ó, tem essa florzinha que ela é com aquele corte, como se fosse o espiralzinho, né? E tem, deixa eu pegar uma aqui, ó, que não é desse mesmo molde,
tá? Ó, o corte fica dessa forma. E aí você monta aqui, porém, essa daqui não é esse molde. Essa daqui é um outro molde. Você pode fazer também nos espaços vazios. Você pode colocar, ó, os cortezinhos assim de borboleta, porque tem muita borboleta no Marketplace. Vende muita, deixa eu focar aqui. No Marketplace, que não tá focando. No Marketplace também tem muita borboletinha, apliques de borboleta, entendeu? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui pra poder mostrar a vocês. Essas flores aqui também, ó, que são aquelas rosas de 6 pétalas, que tem gente que faz com 4, tem gente que faz com 5, tá? Essas flores aqui também você pode fazer faca. Então, a máquina de corte vinco, em relação ao aumento de produtividade, ela é perfeita. Perfeita, digo a vocês, perfeita aqui, ó. Tem até um corte aqui, que olha, tá vendo? Aqui é de topo de bolo. Aqui é para topo de bolo, parabéns. Então, esse daqui é uma caixa que painho pegou aqui. E aí, eu tô mostrando pra vocês. Ele tá pegando, também mostrando, tô mostrando pra vocês. Então, aqui é um topo de bolo, tá? E aí, aqui em cima vem o aplique parabéns, olha. Ó. Tá vendo? Isso tudo é possível fazer nessa máquina de corte vinco. Olha só. Tá? É possível fazer isso tudo nessa máquina de corte vinco. Então, um conselho que eu dou para quem está começando, quem está assistindo esse vídeo, que é muito interessada, que gosta desse conteúdo e quer começar na papelaria personalizada com pouco investimento, eu indico essa máquina de corte vinco, tá? Essa máquina de corte vinco é muito, como é que eu posso dizer, produtiva, né? Ela vai ajudar muito vocês na produção, porque quem está começando vai começando devagarinho, né? Mas aí vai vendo a utilidade, a função, os pedidos, porque não basta apenas você ter a máquina, você tem que também saber vender, você tem que ter o método, né, de vendas, você tem que saber vender. O nosso método, né, ele tem linha de produção, ele tem a confecção de arte, ele tem a parte da propaganda, porque muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente produzir, tirar uma foto, postar no Instagram e esperar, sentar e esperar o cliente chegar, e não é bem assim, né? Quem é papeleira sabe que as coisas não funcionam dessa forma, que não é que nem mágica. É trabalho e a gente tem que trabalhar mesmo e conquistar a nossa independência financeira, né? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar uma máquina com a outra, tá? Vou fazer uma comparação devido à minha experiência, eu vou fazer uma comparação com uma máquina e outra. A minha máquina, no caso, que é de corte vinco manual. A máquina de corte vinco manual, eu não tenho custo com energia, tá? Ela não precisa, um exemplo, se faltar energia aí, né? Você não para, se o seu produto já estiver impresso, você não para a sua produção. Você pode agilizar a sua produção com uma máquina de corte vinco manual, porque ela não depende de energia para funcionar. Já a máquina Silhouette, se faltar energia, não rola, né? Não acontece nada, porque ela é ligada na tomada, tá? Uma dúvida que muitas pessoas têm também a respeito da Silhouette é o seguinte, que as pessoas acham que a Silhouette faz impressão. A Silhouette é uma máquina, é uma plota de corte, ela não faz a impressão. Você faz a arte no computador, você faz a impressão na sua impressora e você coloca esse projeto que você imprimiu na base de corte dessa máquina e a máquina ela faz o corte, tá? Nesse modelo daqui que ela faz outras coisas, mas ela não faz impressão. Quem faz a impressão são as impressoras que fazem as impressões e você coloca o material aqui para ela cortar, certo? Pronto. Aí, um outro ponto, né, entre uma e a outra é em relação à perda de material, tá? Com uma máquina corte vinco, você não tem perda de material. Você só vai ter perda de material se você posicionar o material errado na máquina e aí ela vai fazer o corte errado, tá? Mas pelo fato até dela ser manual, se você perceber logo no início, você perceber que fez alguma coisa errada, você ainda consegue voltar a máquina para poder tirar, relocar, organizar direitinho e você dar continuidade no seu corte, tá? Então, com ela você não tem. Já com a Silhouette acontece algumas vezes, né, dela dar bug, quando ela buga, que às vezes é o computador, pode ser um vírus até no computador, e a gente acaba transferindo essa
culpa toda para ela. Às vezes pode ser uma impressão torta, a impressora puxou o papel torto, e aí a marca de registro ficou torta, ela não consegue cortar certinho, tá? Então, em relação à perda de material, com a máquina corte-vinco, você não tem perda de material. Já a Silhouette, se não tiver tudo organizadinho, tudo equilibradinho, tudo certinho ali, tudo uma coisa encaixando na outra, você acaba perdendo material. Assim também como na máquina de corte-vinco. Se a impressão estiver torta, o corte vai sair torto. Porque você não consegue ajustar aqui a faca. Você pode até tentar ajustar o papel. Se você percebeu que o corte está torto, você pode tentar ajustar o papel aqui, botar o papel meio que torto aqui, mas talvez não saia aquele corte 100%, tá? Ele pode sair ainda assim, meio que torto na hora que você for fazer montagem, principalmente se tiver aqueles detalhes que são chalks, né? Que se faz no programa Silhouette, que faz aqueles detalhes, aqueles sombreamentos aqui. Então, ele pode sair sim, tá? Torto. Uma outra situação, né, é em relação aos apliques, né? Ah, você trabalha com as caixinhas com aplique. Então, a máquina de corte-vinco, ela não faz os apliques. Ela é mais para cortar o grosso, né? Que são as caixas, as sacolas. É mais para fazer esse tipo de corte. Aí, para você cortar os apliques, é mais a Silhouette ou a tesoura, né? Qualquer tipo de aplique, é mais a Silhouette ou a tesoura. Mas se você faz esses escalopados aqui, ó, e você já tem um tamanho definido para você fazer esses escalopados, digamos 5x5, né? Então, você pode fazer uma faca, pode pedir para fazer uma faca de corte-vinco e você fazer esses cortes, né, mais rápido, né, máquina de corte-vinco. Mas sabendo que aqui na Silhouette você consegue fazer 5x5, 6x6, 5,1 por 5,1, por aí vai. Consegue fazer retângulo do jeito que você quiser. Já na máquina corte-vinco, o que você fez no tamanho vai ser naquele tamanho e ele não muda o tamanho. Não é possível fazer aquelas alterações de tamanho conforme é feito aqui na Silhouette, tá? Uma outra vantagem também em relação à máquina corte-vinco é o quê? É o tempo de produção, tá? Então, com a máquina corte-vinco, você corta brincando aí muitas caixas, mas muitas caixas mesmo em 1 hora de relógio. Já na Silhouette, né, se ela cortar uma caixa por minuto, você corta em torno de 60 caixas aí. E na máquina corte-vinco, você corta muitas caixas em 1 hora de relógio. Acho que chega em torno de umas 200 caixas em 1 hora de relógio. Então, olhando por esse lado, né, a máquina corte-vinco, ela acaba saindo na frente por isso. Porém, eu não digo a vocês, eu não descarto a Silhouette. Não só pelo fato de eu ser apaixonada pela Silhouette, mas sim porque uma máquina complementa a outra na produção, tá? Pra quem tá começando, eu quero comprar a Silhouette, compra a Silhouette, sim. Eu quero começar com a corte-vinco, compra a corte-vinco. Vocês podem começar com uma máquina só, ou a Silhouette ou a corte-vinco. Inicialmente, eu indico a corte-vinco, porque você já pode começar já naquela linha de produção mais rápida. E com isso você chegar ao seu objetivo, né, financeiro mais rápido. Por quê? Porque você vai conseguir organizar a sua agenda, você vai conseguir fazer uma produção mais rápida, você vai conseguir entregar para o seu cliente mais rápido, né? Você não vai ter dor de cabeça com corte, se tiver alguma situação de corte de luz, alguma coisa assim do tipo, falta de energia, qualquer coisa do tipo, não vai te atrapalhar na sua produção, caso você já tenha feito as impressões, né? Não vai te atrapalhar na sua produção, você vai continuar dando seguimento na sua produção. Já a máquina, como eu falei, né? A Silhouette, ela depende de energia para funcionar, né? Outra situação também que faz com que essa máquina, eu tô pegando porque ela tá aqui do meu ladinho, viu, gente? Outra situação também que faz com que essa máquina, ela seja a minha queridinha, né? É que é muito fácil de manusear. Ela não depende de nenhum produto, de algum outro produto, tipo, a Silhouette depende da base de corte para fazer os cortes, né? Ela não, ela só precisa do papel, botou o papel aqui em cima, como se aqui fosse a base, né? Que isso aqui é chamado de faca, põe o papel aqui em cima, ela vai e faz o corte, tá? Então, assim, eu não acho a Silhouette é melhor, a corte-vinco é melhor, não. Eu entendo como uma complementa a outra
para que sua linha de produção ela seja muito mais rápida do que as outras. Porque uma coisa também que acontece muito, né, que as mamães às vezes deixam de fechar com a papeleira é o quê? É o prazo de entrega. Porque, um exemplo, você fecha um kit com sua cliente, né? Aí, normalmente, você coloca o quê? Ah, meu prazo de entrega são 15 dias. Pense aí, você tá fechando com uma mamãe da sua cidade, essa mamãe fecha com você hoje um kit festa de 40 caixas. E você chega pra ela e fala, ó, eu te entrego em 3 dias úteis, eu te entrego com 5 dias úteis. Pense aí a sua produção ser muito mais rápida, né? Você entregar um produto perfeito para sua cliente, né? E um produto confeccionado de uma forma rápida. Então, quando ela passar, né? Quando ela te indicar para uma outra mamãe ou para uma outra vovó, quando ela te indicar para um outro cliente, ela vai te indicar assim, ó, menina, vá lá naquela papeleira, vá lá nela, porque ela faz tudo perfeito e entrega rápido. A entrega dela é rapidinha. Entendeu? Então, isso tudo conta, né, para o aumento do seu faturamento. Isso tudo conta, porque às vezes a gente pensa, ah, não, só o que conta é o produto. Não, tudo é embutido, ó, você saber precificar o seu produto, tá? Você saber o tempo de produção do seu produto, você agilizar a sua produção, tá? Você entregar para o cliente em tempo hábil, você tem um bom atendimento, tudo isso conta para o aumento do seu faturamento, tá? Então, eu vim trazer essa novidade para vocês, que para muitas papeleiras aí, elas não têm o conhecimento dessa máquina, que é a máquina de corte e vinco, e é uma máquina que ela é excelente para, eu vou dizer, botar 100 vezes mais aí a sua produção, 100 ou mais, tá? E sem dor de cabeça, sem desejo de pegar a silhuete e tacar fora, tá? E sem dor de cabeça. E lembrando que muitas vezes que a silhuete corta errado, que ela dá os buggers dela, né? Que dá os piti dela, muitas vezes não é a máquina, é o complemento que veio errado, ela recebeu o complemento errado e ela tá fazendo o dela certo, porém a gente só tá olhando o resultado final, porque quem faz a finalização do corte é ela, né? E aí a gente acha que é ela e muitas vezes não é. E depois eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês falando dos possíveis erros de corte da silhuete, para poder deixar vocês bem alinhadinhas, bem informadas em relação à silhuete, tá? Então, essa é a informação, né? O peso da silhuete com, né, a máquina corte vinco, tá? E eu digo a vocês, eu não fico só com a máquina de corte vinco e eu não fico só com a silhuete. Mas, para quem está começando, eu indico a máquina de corte vinco, que como eu falei anteriormente, né? Você pode começar já a sua produção turbinada. Você já pode começar a sua produção aí, ó, pegando fogo, porque essa máquina, ela vai lhe dar uma acessibilidade, ela vai lhe dar uma oportunidade de você fazer a sua produção muito mais rápida. Aqui é detalhe, tá? Silhuete é pronto, definir. Silhuete é detalhe, corte e vinco é produção. Você quer vender muito? Corte e vinco. Ah, eu não tenho interesse de vender muito, não. Eu quero fazer minhas caixinhas, silhuete. Quer venda mesmo? Não, eu quero vender muito, eu quero faturar muito alto. Eu quero faturar 5 mil por mês, eu quero faturar 10 mil por mês, é corte e vinco. E você vai, ó, agilizar a sua produção sem você precisar ficar sábado, domingo, virando noite trabalhando. Por quê? Porque ela é muito rápida, tá? Então, essa foi a dica que eu tô deixando aqui pra vocês. Em relação à máquina silhuete e corte e vinco, eu sou apaixonada pelas duas, tá? Quem tiver condição de ter as duas, tenham as duas e vocês vão ver que a produção de vocês vai assim, ó, agilizar muito, como aqui a nossa produção é bem ágil. E quando eu tiver folgada aqui, porque agora a gente tá bem apertado, quando eu tiver folgada aqui, eu vou filmar aqui a nossa produção, vou deixar o celular no tripé e vou filmar a nossa produção do horário que a gente começar até o final, para vocês verem como a produção é bem rápida e quantas caixas a gente faz no dia. Tá, gente? Então, um beijo no coração de vocês e até mais!